Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Posso agradecer todo dia, toda hora, pelas mensagens que vocês têm me enviado, por ter me apoiado, ter me incentivado. Está errado, não é do outro lado, né? Ter me incentivado. Muitas vezes a gente não sabe como agradecer as pessoas. O que mais serve agradecer, agradecendo a Deus pela vida de vocês e pedir a Deus que nunca nos desampare. Então, o jeito mais bonito, mais o melhor de agradecer é pedindo ao Senhor que abençoe. Já somos abençoados. E orar uns pelos outros, né? Então vamos começar mais um vídeo. Vamos começar assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado pela noite de repouso. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela família. Abençoado, Senhor, me deu, Pai, não somente a família de sangue, mas também a família abençoada das redes sociais, Pai. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um falho, sou pecador, estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai, não que mereço. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos de ter esse teu espírito para nossas falhas, Pai. Senhor, fala conosco hoje na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15 e 17. Fala também no livro do Juiz, no capítulo 16. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar, não que nós temos ouvido. Amém e amém. Irmãos, com a palavra do apóstolo Paulo, da carta aos Romanos, diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. De sorte que a fé é pelo Espírito, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, como é que você pode pregar se não for enviado? Mas nós estamos aqui, nós fomos enviados por Deus. Quando você aceita Jesus como seu único e Salvador, quando você quer andar na direção dele, ele quer te envia. Através da mudança, ele começa a te moldar dentro da Sagrada Escritura, e vai mudando seu caráter, vai mudando o homem. Após o batismo, você é um novo homem, as coisas vão passar. Aí você está pronto, Deus. O Senhor já manda, te envia para você pregar. Apóstolo Paulo fala que cada um tem um dom. Então procura o seu dom. Se for para pregar, pregue. Se for para ensinar, ensina. Se for para auxiliar, auxilia. Ajudar as pessoas, quando eu falo auxiliar, ajudar as pessoas. Se for para cuidar, cuida. Então todos nós fomos enviados. Nós não estamos aqui nessa terra somente como um instrumento, ou seja, um pedaço de ferro, um pedaço de fio. Não. Nós estamos aqui porque Deus nos preparou e nos chamou para cumprir o ídolo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como um dia não nos pregaram para nós. Essa palavra lá na Bíblia ela diz mais: como pregarão se não forem enviados? E como serão transformados se não tiver quem pregue, quem ensine? É necessário procurar as almas que estão precisando, que estão famintas, de sede
da palavra, de fome da palavra. É muito formoso que diz qual formoso. É muito formoso os pés do que viaja na paz, do que aprende, que entrega coisas boas. É muito bom. De sorte, você pregou, você falou do amor de Deus, você deu testemunho. Agora, a fé dessa pessoa vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir o seu testemunho da palavra do Senhor, do que habita em você. Aí a fé da pessoa, ela cresce, ela aumenta cada dia mais. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então agora para o livro dos Juízes, no capítulo 16. Sansão e Dalila. Nós vemos que Sansão, a mãe de Sansão, era estéril. Não fala, a Bíblia não cita o nome dela. O pai chamava-se Manoá. Um certo dia aparece um anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O próprio Deus aparece a ela. Fala que ela é estéril, mas ela vai conceber um filho. Ela, assustada com a ter seu marido, e conta para ele a história do anjo. Ele invoca, que pede ao Senhor, ora, que pede ao Senhor que aquele homem que apareceu à sua esposa apareça de novo, se for a vontade de Deus. E Deus envia novamente o anjo. Então, Deus fala para a mãe de Sansão que ele não comerá, nem ela, da fruta da vide, ou seja, da viúva, nem beberá de vinho forte, porque o menino será nazireu, ou seja, escolhido, chamado de Deus desde o ventre da mãe. E nós vemos que o homem, ele falha. Sansão foi escolhido para ser juiz de Israel. Então, o chamado dele foi esse. Ele desobedece. Deus falou que o cabelo dele não podia ser cortado. Agora vamos ver as falhas de Sansão, nazireu de Deus, né? Ele não podia comer coisa imunda. No caminho, ele encontrou um leão, matou o leão. Depois, na volta, na outro dia que ele veio para a festa do casamento dele, casar com mulher estranha também. Ele não podia. Nós estamos mostrando aqui a falha de Sansão. Nós falhamos também. Nós estamos aqui acusando Sansão, mostrando por que o Espírito de Deus saiu dele. Primeiro, ele casou com uma mulher de um povo estranho, da família, um povo idólatra. Ele agora, ele não podia tomar coisa imunda, tocar. Ele era nazireu. Ele come, toca no cadáver do leão e come o mel que as abelhas fizeram ali. Aí o mal vem sobre Sansão. Ele dá um enigma no tempo do noivado dele. E as pessoas que estão ali subornam a esposa dele e ela conta o enigma para ele. Ele revolta e destrói a seara dos filisteus. E agora ele foge, a força dele está nele, o cabelo. E ele chega, o povo de Judá amarra ele e entrega aos filisteus. Ele quebra, o Espírito de Deus se aposta dele, aquelas cordas, corda que ele estava amarrado não valeu de nada. Ele arrebentou, matou 1000 homens com a queixada de um carneiro. Eu estou só resumindo aqui, irmão. Vou procurar ser mais breve você para a gente entender. Por que Sansão, o
tempo de Sansão não foi tão curto, mas foi curto. A desobediência dele. Agora ele chega no Vale de Sorek, ele encontra uma prostituta, olha, mais uma vez, Sansão errado. Ele não podia casar com mulher repudiada, tocar, né? Ele era nazireu de Deus. Agora ele se une a uma prostituta e o filisteu induz ela a que ele conte do que vem a força dele. Ora, Sansão podia falar, olha, minha força vem de Deus. Ninguém ia fazer nada com ele. Ia tentar, mas não ia conseguir. Mas ele descobre para aquele povo que estava tentando destruir, olha como o inimigo age. Destruir ele vai e descobre toda a sua força. E ele, olha, o tanto que um homem para agradar uma mulher, agradar as coisas erradas, ele fica cego. Quantas vezes ela induziu ele contar, sempre ele viu que era uma armadilha, mas ele estava cego. Ele queria agradar a mulher, queria agradar a carne. Agora, ele fala, olha, em vez de falar, a minha força vem de Deus. Nada ia acontecer, talvez. Mas ele fala, nunca cortaram o meu cabelo. Se cortar, minha força se vai. E foi o que aconteceu. Tomar cuidado com você descobre as bênçãos que Deus te deu. Não sai falando, tocando trombeta, por causa do seu dom. Foi Deus que deu. Como ele deu, que deu. Cada um busca o que pode. Se buscar com fidelidade e obediência, vai encontrar o dom. Mas nunca conte a sua bênção completamente para outras pessoas. Vai conversando aqui, não minta, mas vai conversa aqui, conversa ali. Até as pessoas esqueceram, mas não conta. Só são quantas vezes que ele tentou enganar Dalila, tentou sair. Mas infelizmente o inimigo ele é astuto, né? Ele usou aquela mulher. E ele cegou Sansão. Agora Sansão conversa demais, né? Temos também que saber vigiar nossa língua no livro, no Evangelho de Tiago, do apóstolo Tiago, que a língua muitas vezes nos destrói. O eu, a soberba. Então, Sansão conta o que a sua história. Rapa o cabelo, agora fura os olhos de Sansão e deixa ele preso. Mas os filisteus não sabiam que ele estava no propósito de Deus também. Bastou Sansão ali naquele caso, tinha uma festa e ele sendo humilhado ali pelo filisteu, festejando a derrota dele. Na hora que ele é levado para brincar diante daquele povo, se tornou um palhaço, né? Aí ele ora, Senhor, devolve minha força pelos meus olhos. É o projeto de Deus para destruir os filisteus. Aquele templo de Dagon. Então a força de Sansão volta. Ele pede o homem ali que estava conduzindo para encostar ele nas colunas que sustêm o templo. E a força dele foi tão grande que ele derrubou todo o templo e todas aquelas pessoas que estavam ali foram mortas, inclusive eu. Muitas vezes você pensa que não tem força, mas no último fio de força sua, você ainda tem poder para ganhar alma, para fazer maravilha, para ajudar pessoas. Irmãos, hoje eu corri demais, trabalhei demais. Onde precisava eu estava ali na hora. Sempre estava perto do trabalho, onde precisava. Eu sempre estava ali, pronto a fazer isso.
Hoje, eu não sou mais assim. Hoje eu estou na cadeira de roda. É só o testemunho, não estou lamuriando, não estou me reclamando. Mas dentro da minha condição, onde me chama para ir, eu peço a Deus que me dê força e Ele me conduz. Onde me chama, eu vou. Tem lugares muito longe que eu não vou. Perto eu vou. Onde minha cadeirinha pode ir, nós vamos. Eu tinha um carro, eu andava mais. Mas depois meu filho, esse carro bateu, hoje eu não vou, não tenho um carro. Uber é caro. E meu filho hoje naquele tempo ele trabalhava. Nas folgas do meu filho eu podia ir onde. Era só chamar que ele me levava. Mas eu perdi o carro. Estou lutando para comprar um e não consegui. É igual minha cadeira de roda, eu morei quase 20 anos, 18 anos para querer comprar a cadeira e não conseguia, até que eu ganhei uma. Para um igual a Deus, hoje eu tenho 3. Essa semana eu recebi uma novinha. Essa é a primeira nova que eu recebo. Então Deus tem seu jeito de trabalhar, Ele sabe o seu esforço, conhece a sua necessidade. O que Sansão precisava? Ser humilde, ser obediente. Mas na hora que ele se humilhou pelo erro dele, se humilhou e clamou ao Senhor, pediu a ele que queria se vingar do que fizeram a ele. Deus devolveu a força de Sansão. Porque ele via a necessidade de ele, como ser juiz, se redimir dos seus erros e destruir os inimigos do povo de Deus. Ele sabia também não só a necessidade de Sansão, mas a necessidade de todo o povo de Israel de se ver livre daqueles inimigos, porque o inimigo estava afligido por causa do pecado dele. É assim a nossa vida. Nós erramos, nós pecamos, nós pagamos. Mas Deus que é misericordioso, sempre está apontando salvar. Vou ler 10 versículos que o tempo está acabando. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no, então e por toda a noite puseram espia a porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e quando se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, e juntamente com a tranca os tomou, pondo sobre os ombros, levou para cima até o cume do monte que está de frente de Hebron. Depois disso aconteceu que apaixonou por uma mulher no vale de Soré, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e disse: investigam para ver em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo para assim afligir-lo, e que te daremos cada um de nós 100 moedas de prata. Olha só, tudo o dinheiro é que destrói as pessoas, né? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara, pois, em que consiste a tua grande força, e como poderia ser amarrado para te prender e derrotar? Disse Sansão: se me amarrassem como 7 cipós de vinho fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vinho fresco, que ainda não estavam secos, e amarraram com elas. E os espias estavam com ele do outro lado, do outro quarto. Então ele lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vinho, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo.
assim não se soube que os tiros da força. Aqui, ele tentou enganar a pessoa de que a mulher muitas vezes, mas ela sempre querendo interessada no bem material, interessada no dinheiro, vendendo um homem de Deus, um juiz de Deus, porque Deus ainda não tinha abandonado, o Espírito de Deus saiu dele, mas Deus ainda estava olhando por ele. Então ela foi vendida, assim como Jesus foi vendida, José foi vendido. Então, assim Sansão também foi vendido por aquelas moedas de prata. E ele não teve sabedoria para declarar a morte de Sansão. Versículo 23 a 31. Agora ele descobre sua força, fala que veio no cabelo, rapa nos cabelos. E os filisteus vêm e mata Sansão. Mata não. Cega Sansão, prende, amarra. Mas ele pede força ao Senhor. E o Senhor devolve a força dele. E ele derrota os filisteus. Ele matou, a palavra diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Ele foi juiz de Israel 40 anos. Irmãos, muitas vezes o homem, quando Deus abençoa, muitas vezes ele pede bênção ao Senhor e demora, às vezes não vem. Ele está nos preparando para não acontecer assim. Sansão foi abençoado desde o ventre de sua mãe, como nós somos. Mas ele não vigiou. O orgulho, a soberba chegou até ele, como pode ele se derrotou. Muitas vezes que me derrota, é o nosso orgulho, a nossa soberba. De não entender que tudo que nós temos é de Deus, foi Ele que deu, foi feito para Ele. Mas Ele nos deu para administrar essa terra. A sabedoria foi Ele que deu, a saúde foi Ele que deu. Esses bens que você tem aqui na terra foi Ele que te deu. Não seja soberbo para humilhar as pessoas. E Ele vai prosperar na nossa vida. Essa é a mensagem do livro de Juízes, capítulo 16. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas vidas, igual perdoa nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, poder e a glória para tudo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por mais um dia, Pai. Amém. Irmãos, a profecia da Bíblia está para se cumprir, a volta de Jesus Cristo. Ele está voltando. Essa vinda dele é certa. Vamos nos preparar para encontrar com ele. Que o Senhor te abençoe. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmãos. Uma ótima quarta-feira.